Frères et sœurs, je suis ravi de joie de pouvoir vous dire encore une fois de plus sur cette chaire. Bom dia. Meus irmãos e irmãs, estou muito feliz mais outra vez por estar aqui nesse púlpito para poder vos dizer bom dia. C'est par la grâce de Dieu que je puisse encore me tenir ici et partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pela graça de Deus que eu estou aqui mais outra vez para poder compartilhar com vocês as boas novas de Jesus. Je me demande combien de fois je mettrai encore ici, je me tiendrai encore ici parce que l'âge avance. Eu não sei quanto tempo que eu vou demorar, quanto tempo que eu vou ficar, porque a idade vai avançando. Mais par la grâce de Dieu, on pourra le faire. Mas, pela graça de Deus, podemos fazer. En décembre prochain, j'aurai 88 ans. Desse dezembro, eu vou completar 80 anos. Cela étant, nous ouvrons nos Bibles pour voir qu'est-ce que Dieu va nous parler aujourd'hui. Vamos abrir as nossas Bíblias para ver o que Deus tem para nos falar nesse dia. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. Nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1. Le chapitre est court, mais nous ne lirons pas tous les versets. Nós não faremos leitura de todos os capítulos, ou todos os versículos, perdão. Je demande au pasteur de lire le chapitre en question. Vou pedir para o pastor para fazer a leitura dos seguintes versículos. Chapitre 1er, je lis à partir du verset 4 et 12. 4 a 12. 12, non, 12, puis on lit ça. Ok. Nós vamos fazer a leitura começando no versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variações ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tádio para falar, tádio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, pacientes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei, perfeita lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado no mundo. Le titre que nous venons de lire était écrit par l'apôtre Jacques. O livro que nós acabamos de ler é escrito por o apóstolo Tiago. Au début, cette lettre était qualifiée une lettre de paille. C'était lettre paille, on disait épître de paille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la comparaison avec d'autres, O começo dessa carta é considerado como letra de pai por razões. et surtout avec l'épître romain, E simplesmente no livro de Romanos, on voit que l'épître romain est beaucoup développé par l'esprit en parlant de la foi. no livro de Romanos, ela desenvolve as questões, fala diretamente sobre a questão da fé, o desenvolvimento que fala sobre a fé. Mais cette lettre de Jacques, il n'y a pas même le nom de l'esprit. Esta carta de Tiago não existe um nome ou uma menção de espírito. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous lisez bien Épître romain, vous lisez Galates, vous allez voir que, vous lisez, n'est-ce pas, Jacques, vous allez voir, il y a un rapport. Rapport, c'est quoi? Dans l'Épître de Romains, on met l'esprit sur la foi. Se nós lermos atentamente, nós vamos ver o que Paulo fala. E aqui também nós vimos o que o Tiago está falando. Donc, Romain parle de la foi par l'esprit, tandis que Jacques parle de la pratique de la foi. Então, quando nós lemos em Romanos, podemos entender melhor quando Paulo fala sobre o Espírito pela fé. E enquanto que o Tiago, ele fala sobre a prática da fé. Alors, il y a un rapport quand même très important entre les deux lettres. Há uma relação muito importante entre as duas cartas. Ce que nous allons voir ce matin aujourd'hui, ce n'est pas l'épître de Romains, mais l'épître de Jacques. O que nós queremos ver nessa manhã não é a carta aos Romanos, mas sim o que o Tiago escreveu. Jacques a écrit cette lettre aux 12 tribus d'Israël. Tiago escreveu essa carta aos 12 tribos de Israel. Alors, le grand problème, c'est le problème de la pratique de la foi. O grande problema aqui é a prática da fé. Comment pratiquer la foi? Quel est le résultat de cette pratique de la foi dans la société où se trouvaient ces gens? Como praticar esta fé e qual seria o resultado dessa prática da fé na sociedade ou no dia a dia? Il y a beaucoup de choses à dire dans cette épître, mais nous allons nous focaliser tout simplement sur l'illustration que nous lisons dans ce chapitre 1er et surtout au verset 22. Temos muita coisa para nós podermos falar neste capítulo, mas vamos nos focalizando muito o que o texto nos fala, principalmente no versículo 22. Ce chapitre parle de tout ce qui suit, c'est-à-dire
chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, tout ce qui se trouve dans ces chapitres est résumé dans le chapitre premier. Então, nesse capítulo nós podemos ver tudo que é escrito no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e 5. O capítulo 1 é o resumo de todos os capítulos. Et le message est en rapport avec les 12 tribus d'Israël. A mensagem é relacionada com 12 tribos de Israel. Comment ils vivaient leur religion à cette époque-là. Como eles viviam a sua religiosidade naquela época. Si je pouvais lire verset par verset, nous prendrons beaucoup de temps. Mais vous retenez que le peuple prenait Dieu comme l'auteur de leurs difficultés. Então, se nós formos falando capítulo por capítulo, vai nos levar muito tempo. Mas nós vamos ver como o povo entendia ou vivia naquela época. Dans le 12e verset, l'auteur dit, attention, Dieu ne tente personne. No capítulo, ou no versículo 12, ali nós temos uma atenção que é chamada, que diz que estejam atentos, ou atenção, Deus não tenta ninguém. Et si l'homme pêche, c'est ce qui sort de son propre cœur par les passions, par la convoitise, et ce n'est pas Dieu qui lui dit de le faire. Então, o homem é tentado pela sua própria concupiscência ou cobiças. Não é que Deus tenta a pessoa. Et quand vous lisez le verset 14, 15, 16 et jusqu'à 21, vous trouvez que l'auteur parle de la religion pure. Então, quando nós vemos no versículo 14 até versículo 22, nós podemos ver que o autor está falando acerca da religião pura. C'est que l'auteur dit, il précise avec exactitude des choses que la grâce excellente et les dons que Dieu donne viennent de Dieu. Nós podemos ver que a graça ou a excelência, a graça, vem, ou todo dom perfeito, usando esse termo, todo dom perfeito vem de Deus. Et qu'à Dieu, il n'y a pas l'ombre de variation. Então, em Deus não há a sombra de variações. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement, de changement, de changement. Quer dizer que não há mudanças, mudanças e mudanças. Et il attire l'attention au peuple qu'il ne faut pas trop parler. Ele diz que atenção para o povo que não seja muito falando. Mais il faut écouter. Soyez prêts à écouter, mais lent à parler. Então ali diz que para que o povo seja lento para ouvir, atento para ouvir e lento para falar. Alors, quel est le grand problème ici de la pratique de la foi? Qual é o grande problema acerca da prática da fé? Je demande au pasteur David de relire le verset 22. C'est là où nous avons parlé. Vamos repetir. O pastor Davi vai ler o versículo 22, ali que nós vamos falar. 22 à 27. Lisez rapidement. Peço para algum irmão que seja mais rápido para nos ajudar aqui, que aqui está um pouco mais ofusca. Meus olhos não trouxe óculos. Alguém pode ajudar aí para a leitura mais rápida? Versículo 22. Amém. Muito obrigado, irmã. Je disais que ce chapitre, tout ce qui se trouve dans 2, 3, 4, 5, se trouve résumé dans le chapitre 1er. Eu estava dizendo que esse capítulo que nós lemos, tudo que é escrito, capítulo 2, 3, 4, 5, é resumida aqui nesses versículos. Déjà parlé de la religion et mettez l'accent sur la foi. Então,
fala-se da religião e coloca o acento pela a fé. L'auteur a dit, attention, la religion pure. La religion pure. La vraie religion, pour moi, pour le moment, la religion pure, c'est le christianisme. Mais l'auteur dit, pour la religion pure, il y a deux grands aspects à faire. Então, o autor fala sobre a verdadeira religião. Eu falo a verdadeira religião é cristianismo. Mas o que o texto nos fala, a verdadeira religião tem dois aspectos. La religion pure, la première chose, c'est de répondre aux besoins des gens. A verdadeira religião é respondendo às necessidades dos outros. Et surtout, l'auteur parle tout simplement des veuves et des orphelins. E, principalmente, o autor fala sobre a questão das viúvas e órfãos. C'est-à-dire les actions sociales. Quer dizer que é ação social. Et le deuxième aspect, c'est de se préserver du péché du monde. O segundo aspecto é se preservar contra o pecado, contra o mal. Et tous ces deux-là se trouvent dans les trois chapitres, dans les chapitres qui suivent. Esses dois aspectos se encontram-se nos capítulos seguintes. Le verset 22 que nous venons de lire parle là, il donne une illustration d'un homme qui regarde le miroir. O versículo 22 que nós lemos, ele faz uma ilustração de um homem que se observa diante de um espelho. Il dit, il regarde le visage. Le miroir est là, il regarde le visage. Certainement pour voir si le visage est bon, s'il y a de saleté ou le visage est propre. Então, esse aspecto que a pessoa vai se observar diante de um espelho para ver se o seu rosto está limpa ou está suja. Et alors, après avoir regardé le visage, il voit la figure. Je ne sais pas s'il a levé des poussières qui étaient là, s'il a frotté de l'huile ou bien quoi. Il regarde, mais il laisse le miroir quand il quitte. Pessoa se observa diante do espelho para ver o seu rosto como está. Se tiver alguma sujeira, talvez ele pode passar um pouco de um creme na face, se espelhar bem, aí depois de ver se ficou melhor. Depois, deixa o espelho. Depois, o autor fala assim, depois que a pessoa observar diante do espelho, e ele sai, não sabe mais como ele está. Et au moment où il regardait le miroir, il a fait la correction de son visage ou pas. No momento que a pessoa se observou diante do espelho, ele fez uma correção ou não? Parce qu'on peut avoir non seulement la poussière, mais il peut y avoir aussi peut-être des petites granures, des rides. Hein? Nous autres, les âges avancés, il y a des rides. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Então, depois de se observar diante do espelho, talvez tenha uma sujeira, talvez tenha rugas. O que é que vai fazer com essas rugas? Est-ce qu'il a eu le temps de réparer le visage avant de quitter le miroir? Ali que você vai se reparar, depois você vai se deparar de espelho mais outra vez, depois que você sair? Non. Mais l'homme a des miroirs. L'homme a des miroirs. O homem tem dois espelhos. Le premier miroir, c'est le miroir physique. Les deux physiques. Celui-ci, c'est le miroir. Esse espelho físico que nós temos, onde pode se deparar você mesmo, olhando como você está. Cet homme regardait le visage, mais il ne regardait pas la nuque. Então, temos condições de
reparar, se observar diante do espelho, à frente, mas para trás da nuca não se depara. Et quel est le miroir pour le nuque? Qual é o Derrière aspecto ici. aqui por detrás? Parce que je dis, il y a deux miroirs. Eu disse que tem dois espelhos. Le deuxième miroir, c'est vous, c'est lui. C'est vous. Segundo espelho, é você, é eu, é nós. Parce que je peux dire, pasteur, regardez-moi si le V c'est bien. Então eu posso falar com pastor Davi, olha para mim aqui atrás. Parce que moi, je ne vois pas. O meu terno está bom, porque eu não estou vendo. Et dans ce cas-là, il est mon miroir. Então, nesse contexto, ele serve um bom espelho para mim. Quand l'auteur parle de deuxième personne, écoutez, la deuxième personne, le deuxième homme, il dit, il est semblable à celui qui se regardait au miroir. Il a quitté et du moment où il a quitté, il s'en va, mais il ne sait pas quel il était. Então, o autor fala assim: a semelhança de um homem que se depara no espelho e depois que ele termina de se olhar diante do espelho e ele sai à frente do espelho, ele não sabe mais como ele está, qual a condição que ele se encontra. Alors, le deuxième personne là, lui, il ressemble à la première parce que lui aussi a regardé le miroir. A segunda pessoa não a mesma com o primeiro, porque o primeiro se deparou do espelho e a segunda não. Et selon l'auteur, ce n'est pas le même miroir, ce n'est pas le même type de miroir. O autor, segundo o autor, não é o mesmo espelho, não é o mesmo tipo de espelho. Et quel miroir il a regardé? E qual o espelho que ele vai olhar? Nous avons dit, cet homme qui regarde le miroir et il s'en va, finalement il ne sait pas comment il est, ça ressemble à un peuple comme ça, qui prône la religion, mais à un moment, il ne connaît même pas cette religion. Então, esse segundo aspecto é considerado como uma pessoa que se observou diante do espelho e não sabe, quando ele sai, não sabe mais como ele está. É considerado como um povo que se diz somos religiosos, mas não sabe o que é a religião e como é a religião. Ce peuple, voilà ce qu'il est. Je vous montre. Eu vou mostrar como esse povo é. Dans le deuxième chapitre, l'auteur dit, vous faites l'acception des personnes. No segundo capítulo, o autor fala assim: vós fazeis exceções de pessoas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous accusez les gens au tribunal. O primeiro aspecto, esse que nós falamos, acepção de pessoas. E a segunda é acusação dos outros diante do tribunal. La troisième chose, je vais citer rapidement parce que nous courons le temps. La langue parle trop. A terceira coisa, o aspecto, eu vou falar rapidamente por questão de tempo, é a questão da língua. A língua que fala muito. Ele diz, la langue, c'est un petit membre du corps, mais qui détruit beaucoup plus. Ele diz que a língua é um pequeno organismo dentro do corpo que causa muita destruição. Et qui se vante de beaucoup de choses. Que inventa muitas coisas. Peut embraser comme le fait toute une population. Pode queimar como fogo toda a população. La langue fait sortir même de l'eau douce et de l'eau amère. Então, na mesma língua pode sair água doce e água amarga.
Qu'est-ce que voilà dans le chapitre 3, il y a au moins 5 illustrations sur la langue. No capítulo 3, pelo menos, podemos ver 5 ilustrações concernentes à língua. C'est qu'on peut dire que c'est la langue qui détruit le monde. E podemos dizer que a língua que destrua o mundo. Qu'est-ce qu'on voit aussi parmi ces peuples? O que nós vimos por diante deste povo? Les riches amassent beaucoup de trésors et engagent même à filtrer les gens pour travailler, mais sans payer le salaire. Então nós vimos como o rico, ele contrata muitas pessoas para trabalhar, mas no final não paga. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Séparation entre le peuple et Dieu à cause des péchés. Então o que nós vimos finalmente? Vimos a separação do povo com Deus por causa do pecado. Ils ont signé un pacte avec le monde. Eles vão assinar um pacto com o mundo. Et dès qu'on a signé un pacte avec le monde, c'est séparation de l'homme avec Dieu. Nós sabemos que o que separa o homem de Deus é o pecado separa o homem com Deus. Et revenons sur l'illustration des miroirs. E voltamos para a ilustração do espelho. Pour pratiquer la religion, Para praticar a religião, il faut un miroir différent du premier miroir. precisa ter um espelho diferente com o primeiro espelho. Deuxième personne devrait regarder le miroir et qui n'est pas toujours visible. A segunda pessoa que pode observar o espelho não é visível todos os dias. Le miroir de Dieu a aussi des agents miroirs. O espelho de Deus tem os agentes do espelho. Comment s'approcher de ces miroirs? Como se aproximar diante desse espelho? Je me suis toujours demandé, Eu me pergunto, por que sempre esse livro está aqui? Eu não sei em qual livro está escrito ali, está aberto ali, mas por quê? il y en a 3. Tem terceiro. Je veux dire, l'homme qui regarde ces miroirs-là, il ne peut pas voir derrière. Eu disse que o homem, quando se observa à frente, ele não vê atrás. Mais le miroir de Dieu, c'est différent. O espelho de Deus é diferente. D'abord, qu'est-ce que c'est ce miroir de Dieu? O que é esse espelho de Deus? Parce qu'ici, il s'agit des pratiques de la foi. Como diz a respeito da prática da fé, Et quel est le rôle du miroir de Dieu? qual é a função do espelho de Deus? Nous allons lire d'abord, connaître ces miroirs. Nós vamos conhecer esse espelho. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Um irmão nos ajude. Quelqu'un peut lire rapidement le miroir de Dieu. Amém. C'est quoi le miroir de Dieu? O que é espelho de Deus? Est-ce que vous avez trouvé le nom là-bas? Vocês ouviram um nome ali? Je dis 2 Timothée 3, 16. No segundo Timóteo 3, 16, não descobrimos o espelho de Deus? Tu peux me dire quel est le miroir, le nom de miroir est dans 3, 16. Quem pode dizer o espelho nesse versículo que nós lemos? Ce miroir a plusieurs noms. Esse espelho tem vários nomes. Dans le texte que vous avez lu, le nom qui est là, quel nom? No texto que nós lemos, qual o nome que está lá? Fala, irmão. Écriture. Ah, merci. Il est dit, toute écriture
Ele diz que toda a Tudo é escritura, Moi, j'appelle cette écriture-là l'université. eu chamo essa escritura a universidade. Quel est le rôle de ces miroirs-là? Quel est son rôle? Je dis, c'est une université qui a 4 facultés. É uma universidade que tem 4 faculdades. Il y a, quand la faculté fonctionne, l'université fonctionne, les facultés fonctionnent. Quelles sont ces facultés? Enseigner. Então, quando a universidade funciona, a faculdade também funciona. Quais são essas faculdades? Primeiro, enseigner. Deuxième faculté, segunda faculdade, c'est corriger. corrigir. Troisième faculté, Terceira, convaincre. convencer. Quatrième faculté, Quarto, instruire. instrução. Voilà, ce sont ces facultés qui travaillent pour produire. Essas são as faculdades que trabalham para produzir. Et comment s'approcher de ces 4 facultés d'une université? Ça, c'est l'université. Então, para se aproximar diante de uma faculdade dessa universidade, é essa aqui. Corriger est là-bas. A correção se encontra aqui. Instruire. A instrução se encontra aqui. Convaincre. Convencer também se encontra aqui. Frères et mes sœurs, Meus irmãos, minhas irmãs, l'homme est compliqué. o homem é complicado. Compliqué, dans le verset 22, on a dit raisonnement, de faux raisonnement. L'homme a de faux raisonnements. É muito complicado porque no versículo 22, o homem tem maus comportamentos, ou mau raciocínio. Raisonnement parce qu'il y a des choses claires là-bas, mais il peut laisser et aller ailleurs. Então, o homem entende mal, tem mau entendimento, porque aqui encontra-se muita coisa, mas ele deixa e vai procurar outro lugar. Frères et sœurs, Meus irmãos, minhas irmãs, il s'agit de produire les œuvres, la foi de produire les œuvres. é necessário que a fé produza a obras. Mais voilà, voici comment l'homme se comporte. Maintenant, je dis il est compliqué. Eu disse que o homem é complicado. Olha como o homem se comporta. Comment on s'approche de cette université? Como pode se aproximar diante dessa universidade? La première chose, Primeira coisa, qui a vu, qui m'a suivi ici, quand vous avez vu ce que je faisais avec ce livre? Qu'est-ce que je faisais? vocês estão vendo o que eu estou fazendo com esse livro? Quem me acompanhou, vocês estão acompanhando bem? O que eu estou fazendo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Qu'est-ce que vous avez observé quand il lisait? Alguém pode dizer o se você observaram o que estava fazendo quando fazia a leitura? Qui a vu ce que j'ai fait comme geste? Quem viu o que eu fazia como gesto? Ah, personne n'a vu, hein? Ah, ninguém viu, né? Qu'est-ce que je fais maintenant? O que eu fiz agora? Je lis, n'est-ce pas? Eu li, não é? Je demande à quelqu'un rapidement venir ici. Rapidement. Eu quero pedir para alguém falar rapidamente. Quelqu'un souple peut venir ici rapidement. Alguém pode vir rapidamente. Ah, vous lui demandez ce livre, il a quelle langue? Merci. Esse livro está em que língua? Português. Portugais. Merci. Obrigado. Obrigado. Est-ce que moi je connais le portugais? Eu sei falar português? Je ne connais pas. Mais comment est-ce que je lisais?
Mas como eu estava lendo? Moi, je ne connais pas français. Eu não sei falar português. Je lisais et je suis en train même de rire en lisant. Então, eu estou lendo esse livro, estou quase mesmo assim, a dar risada, lendo. Eu não sei falar português. C'est-à-dire, moi, je suis en train de tromper. Quer dizer que eu estou enganando. Parce qu'ici, nous sommes dans la maison. Si j'étais là, sur la route, entre tout le monde qui passe là, il dit, j'ai vu quelqu'un ou en arrêt. Avec l'impression que je lisais, alors que je ne lisais pas. É como se fosse que eu estou lendo esse livro. Mas se eu estivesse lá na rua ou no ponto de ônibus, a pessoa me vendo, então ficarão com a impressão que eu estou lendo o livro. Mas afinal que eu estou aqui enganando. L'auteur a dit, vous avez des faux raisonnements. Então, o autor fala que vocês têm mau raciocínio, mau comportamento. Et je trompe les gens, donnant l'impression que je lis, alors que je ne connais pas la langue. Então, eu engano as pessoas aqui, no sentido que eu estou lendo o livro, finalmente eu não sei ler português. C'est comme ça. Les gens s'approchent pour donner l'impression qu'il ne lit pas. Então, é dessa maneira que as pessoas se aproximam diante de uma universidade, que a Bíblia estamos falando, é como se fosse que eles se aproximam lendo, mas não. C'est-à-dire donner l'impression de ce qui n'est pas la réalité. Quer dizer que dá uma impressão daquilo que não é a realidade. Todo mundo viu o que eu coloquei ali? Eu coloquei um envelope ali. Vous pensez que l'enveloppe de quoi? Vocês pensam que é envelope de quê? Laranja. Hein? Laranja. Jimmy. Hein? Vous dites l'argent. Vocês dizem que é dinheiro? Je ne sais pas combien, quel montant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut ouvrir là l'enveloppe et voir le montant pour que tout le monde sache le montant? Moi, je voudrais que les gens connaissent que j'ai donné autant d'argent. Será que alguém pode saber o quanto que está lá para todo mundo entender o quanto que foi colocado aquele Qui envelope? peut ouvrir? Qui peut prendre l'enveloppe? Alguém pode abrir para ver aquele envelope? Não é dinheiro. Essa gasofilaço está aqui. É para o quê? Então, esse espaço aqui não é para todo mundo mesmo, mas é para Deus. Quando eu coloquei esse envelope ali, sem dinheiro, o que eu fiz? Qu'est-ce que je fais? Je trompe. N'est-ce pas? Enganar. Je trompe Dieu. Eu estou enganando Deus. Je trompe le pasteur. Eu estou enganando o pastor. C'est ceux qui s'occupent de ça. Mais moi, je dis, j'ai donné l'argent. Eu disse que eu dei dinheiro. Mes frères, je veux résumer ici quelque chose. Meus irmãos, eu quero resumir aqui uma coisa. C'est-à-dire, Quero dizer que então nós demos uma impressão de que eu faço alguma coisa para Deus, eu posso trabalhar para Deus, me entrego a Deus, mas pelo contrário, eu estou mentindo, eu estou enganando. Eu estou sendo hipócrita. Eu sou alguém traidor. Merci. Eu sou mentiroso. Eu estou fazendo aquilo que não é para ser feito, ou não é conformidade.
Matthieu chapitre 23, je ne dis pas de lire. Matthieu chapitre 23, il y a 8 malheurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, 8 fois dans le chapitre 23. Mateus 23 tem 8 vezes que fala: malditos sois vocês, fariseus, vocês, e assim vai. 8 vezes. Il faut quitter la position d'hypocrite, quitter la position de menteur. On ne peut pas venir avec ça devant Dieu. Nós precisamos abandonar a posição de hipócrita, precisamos abandonar a posição de mentirosos e fazendo como se fosse que vimos aqui diante de Deus fazendo alguma coisa, mas ao contrário, não estamos fazendo. La foi ne va pas produire. A fé não vai produzir. Je dis pourquoi vous regardez ce livre. Nous tous nous regardons. Mais pourquoi là? Vocês todos observam desse livro, todos observam desse livro, mas o porquê? Ce miroir enseigne. Esse espelho ensina, Ce miroir corrige. esse espelho corrige, Ce miroir convainc. esse espelho convence, Et ce miroir instruit esse espelho instrua dans la justice. diante da justiça. Frères et sœurs, Meus irmãos, minhas irmãs, je voudrais terminer. eu quero terminar. Il y a dans la Bible les gens qui ont fait les simulacres, qui ont fait les semblants. Parce que le mot qui est là, nous faisons les semblants, alors que la réalité, ce n'est pas ce que nous faisons. Então, na Bíblia existe pessoas que realizaram milagres como dando impressão que é realidade, mas é o contrário. Dans la Bible, il y a quelques personnes qui ont fait les semblants, mais qui ont quitté les semblants. Je vous demande, vous et moi, qui donne les semblants? Et je donne les noms. Matthieu. Vous savez, arrêtez. Dans la cour. Et Então, nós podemos ver o que a Bíblia fala, as pessoas que são fingidos e alguns abandonaram esse fingimento. Exemplo, vimos a história de quando Jesus foi preso, estava acompanhando de perto, mas não bem próximo. E quando estavam julgando Jesus, perguntaram: você é um deles? Ele disse que não, eu não sou deles. Ele muda a posição, muda outro lugar. Aí perguntaram: você é um discípulo deles? Ele disse que não, eu não conheço essa pessoa. Essa forma de agir, essa forma de agir de Pedro, né? É uma forma que ele está fazendo uma hipocrisia, porque ele conhecia Jesus, mas ele não queria ser visto como discípulo de Jesus. O mesmo Pedro, com o nome Cefas, on mange ensemble. Mais quand les gens sont partis de Jérusalem, ils arrivent à Antioche. Au moment de manger, qu'il semble ne pas manger avec les païens, il semble qu'il veut. Pour lui dire, mais tiens,
tu mangeais. Maintenant, quand tu vois les gens qui viennent de Jérusalem, les Juifs, parce que les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. Então nós podemos ver o Pedro, né? Quando estava junto com os ímpios, né? Faz assim, alimentava-se junto com eles, misturado. Mas quando chega em Jerusalém, né? Faz como se fosse que ele não tinha aquela aproximação, aquela comunhão com os não cristãos, né? Você sabe que os judeus não se misturavam com os ímpios. Então Paulo viu essa atitude, disse que não, lá você fazia isso e aqui você está fingindo. Outro discípulo, Judas Iscariotas. Il était disciple de Jésus, il a vu tout ce que Jésus faisait, il a participé. D'ailleurs, c'est lui qui gardait la caisse, l'argent. Ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, participou, viu tudo que Jesus fez, inclusive ele que era o tesoureiro. Et encore, c'est lui qui va vendre Jésus, qui va trahir Jésus chez les pharisiens et les scribes. On va arrêter Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où les gens viennent pour arrêter Jésus, il vient. Jésus dit, hypocrite. O que Judas fez? Ele acompanhou Jesus em tudo isso, mas foi ele que foi trair Jesus diante das autoridades, e quando eles vieram para prender Jesus, então ele veio dando um beijo. E Jesus olhou, falando assim, por um beijo que você traiu o filho do homem. Então ele veio traindo o homem por um beijo. Ce n'est pas le baiser d'amour. Não era beijo do amor. Mais c'est le consigne pour qu'on arrête Jésus. Mas é um sinal que esse que eu vou beijar, esse que vocês vão prender. Il y a des hypocrites comme ça partout. Existem vários hipócritas em todos os lugares. Et son sort, vous le savez, il était mort. Il s'est suicidé. E nós sabemos qual foi o final de Judas. Se suicidou. Je termine le troisième. Vou terminar o terceiro. Thomas. L'apôtre, le disciple Thomas. Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus. Les disciples sont dans la salle, dans la maison, enfermés. Os discípulos estavam no quarto fechado. Thomas n'était pas là. Tomé não estava lá. Et quand quelques jours, 8 jours passés, depois de 8 dias passados, lorsqu'on dit à Thomas, le disciple qui était à la maison, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Notre Seigneur est vivant. Il est vivant. Nous avons vu. Então falaram com Tomé que o nosso Senhor ressuscitou, nós vimos ele. Thomas dit, niet. Tomás disse que não. Je ne vois pas les marques de clous. Se eu não ver as marcas, prego. Si je ne vois pas, je ne peux pas mettre ma main, mon bras ici. Se eu não ver aonde lhe colocaram a flecha, então aqui nós vimos que quando Tomé viu tudo que Jesus fez, mas chega nesse exato momento, ele fala que não, só acredito vendo. Votre camarade de confiança. Isso também acontece na igreja. Alguém muito ligado, muito apegado, podemos dizer que esse aqui é o nosso amigo. 8 jours après, Jésus apparaît encore dans la salle. Cette fois-ci, Thomas est présent. Jesus, outro dia, falou isso com os discípulos quando estavam reunidos. Desta vez, Tomé estava lá. Thomas, c'est Jésus qui appelle. Thomas. E esse dia Jesus chama Tomé e diz que Tomé vem cá ver.
les branches. Vem cá ver onde colocaram a flecha, lança, perdão. Aí ele se curva e fala que, meu Senhor. Hypocrite. Essa atitude de hipócrita. Quittez l'hypocrisie. Sai da hipocrisia. Ça ne construit pas. Não construa. Ça n'avance pas. Não avança. C'est ce que l'illustration ici de miroir nous montre. É isso que a ilustração do espelho nos mostra. Nous devons quitter le milieu. Quand je dis le milieu, c'est pas comme la place. Eu estou falando, nós devemos deixar o espaço. Então, não estou dizendo como esse espaço que nós estamos aqui. Comment vous contournez? Nous contournons ce miroir. Nous voulons le miroir. Nous voulons ce miroir. Mais pourquoi pas celui-là? Nós temos apenas esse espelho aqui, mas por que não passarmos nesse outro espelho? Pourquoi amener le message, un faux message que j'ai vu passer dans l'entrée de lire? Por que levar a verdadeira mensagem e a falsa mensagem como ilustração que eu vi o pastor lendo o livro? Na verdade, ele não estava lendo nada porque não entende a língua. Vous donnez l'information à votre camarade et passer à donner 1000 reais. Por que levar a mensagem, passa a mensagem para o amigo dizendo que eu vi o pastor dando R$1000 na oferta? Ele viu apenas o envelope, mas não viu o que estava dentro. Oh, mes frères, Oh, meus irmãos, mes sœurs, minhas irmãs, Dieu nous instruit de plusieurs manières. Deus nos trua de várias maneiras. Réfléchissons un peu. Vamos refletir um pouco. Où est-ce que nous sommes? Onde nós estamos? Devant le miroir ou après? Nós estamos diante do espelho ou depois? Je disais, je ne vois pas mon camarade ici, l'avocat. Eu disse que não vi o meu amigo, o advogado. Il est mon ami. Ele é meu amigo cristão como eu. Et moi, je prends une option de justice. Une option de justice. Il est mon miroir qui dit, pasteur, il est mon miroir en matière de justice. Então, ele é meu amigo no que diz respeito à justiça. Se eu tomar uma decisão, ele dizer que não, tenha cuidado, vai nesse caminho, não vai esse caminho. Si lui, il corrige, pourquoi ne pas changer le visage ou changer l'habit? Então, se ele corrige, faz uma correção, e por que nós não devemos fazer essa correção, nos corrigir diante desse espelho? Vous n'avez pas bien porté les vestes. Non, ces vestes, non. Enlevez ces vestes. Prenez un autre. Nós podemos usar assim um bom paletó, tudo mais, mas não isso que é importante. Que Dieu nous aide vraiment Deus nos ajude verdadeiramente de quitter le semblant. de abandonarmos o fingimento. Quittons le semblant. Abandonemos o fingimento. Ne donnons pas l'impression que j'ai donné beaucoup d'argent alors que je n'ai pas donné. Não damos essa impressão que eu dei muito dinheiro, sendo que eu não dei nada. Et c'est de cette façon que nous allons produire, pratiquer les œuvres de la foi. Dessa maneira que nós vamos produzir a obra da fé. Jacques a terminé en disant, chapitre 5,
Tiago terminou dizendo no capítulo 5, en disant à ces gens-là, confessez les uns les autres. Ce n'est pas ma parole. ele disse, no capítulo 5 de Tiago, diz que confessai-vos os pecados uns pelos outros. Não a minha palavra, mas a palavra do Tiago. Priez les uns pour les autres. Orai-vos uns pelos outros. Trouvez là-bas. Se encontra aqui. Si les familles, enlevez ça. Então, se não é espelho, então tira daqui. Ça ne vaut pas la peine de mettre là. Ça nous juge tous. É inútil colocar aqui, porque será um juízo. On a dit, celui qui a regardé le miroir, il a dit, il ne sait pas comment il est. Et ça, Dieu le dit. Por dizer que, como alguém que se deparou do espelho não sabe mais o que ele é, mas aqui. Então, se fazendo experiência quando saímos aqui, não é todo mundo que pode ter a palavra, mas a palavra se perde. J'ai déjà dit que Dieu nous aide. Je vous demande la tolérance. J'avais dit à mon pasteur, et peut-être la dernière fois, j'ai pris le temps pour ça. Parce que nous sommes dit d'être brefs. Moi, je me dis, cette occasion, que le pasteur me pardonne, je vais être un peu long aussi. Ça, je me suis dit. Mais je n'ai pas beaucoup préparé. Je n'ai pas beaucoup préparé, c'est tout. Então, eu dizia que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça que nós tenhamos tolerância. Já falei muito, já falei com o pastor. Dessa vez falei que você é um pouco longo, mas não me preparei muito assim. Quittons le semblant. Abandonemos o fingimento. Dieu nous voit Deus nos vê. et qu'il vienne nous aider. Que Deus venha nos ajudar. Il est présent. Ele é presente. Il est représenté là. E é representado aqui. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe.